Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, bom dia! É muito bom estar em sua companhia, porque aos domingos o seu café da manhã é com a gente. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Rural. Acompanhe no programa de hoje diversos assuntos que produzimos especialmente para você que está ligadinho com a gente. Vamos mostrar dicas para quem deseja montar ou manter a sua horta em casa. Os cuidados que produtores e trabalhadores da área rural precisam ter para evitar ataques de animais peçonhentos. E as medidas adotadas por produtores para continuar produzindo alimentos mesmo em meio ao período de seca. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. O Tribuna Rural está no ar. Quando vamos à feira ou ao mercado, o que mais nos chama a atenção nas hortaliças e nas verduras são as aparências e as datas que foram colhidas, não é verdade? Isso para nos certificarmos se estamos levando para casa um alimento fresco. Mas quando temos acesso a esses alimentos em nossas próprias casas, é bem melhor, porque além de reduzir o risco de contaminação, elas estão ali, bem fresquinhas. E atendendo aos pedidos dos nossos telespectadores, voltamos a falar sobre o assunto hortas em pequenos espaços, que você vai conferir agora na reportagem. Ter um espaço com hortaliças em casa virou tendência. Além de estimular as pessoas a plantar o que comer, acaba se tornando econômico. E para quem deseja começar a plantar em pequenos espaços, veja algumas dicas da especialista. A melhor maneira de começar uma horta em casa é não esperar as condições ideais. Ou seja, comece com uma espécie, um vasinho e vá aumentando a produção à medida que você vê os resultados e tem esse prazer de cultivar. E vá praticando e aprendendo à medida que você cultiva. Para planejar uma horta de sucesso, comece pensando nas sementes de espécies que você e sua família gostam de se alimentar e que sejam de ciclo mais curto, como rabanete, alface, couve, temperos de folha. Você vê logo o resultado do seu trabalho e se anima para continuar a produzir. Os canteiros podem ser feitos de várias formas e os materiais para montagem podem ser encontrados com facilidade. Para montar uma horta em apartamento ou em pequenos espaços, você vai precisar de recipientes adequados, como vasos ou jardineiros de materiais mais resistentes à umidade, como cimento, argila, potes plásticos, garrafas PET, canos. O importante é que eles tenham pelo menos 15 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro, para que as raízes tenham espaço para crescer. Você vai precisar também de terra e adubos. Ilza mora em um apartamento na zona central do DF e conta como foi que decidiu aproveitar um espaço para instalar uma horta em casa. A ideia surgiu há aproximadamente 2 anos e meio, quando a gente fez a reforma aqui do apartamento. Então, era um sonho antigo meu de ter um espaço para eu construir, para eu plantar a minha verdura, o meu tempero, né? Então, juntamente com meu esposo, nós idealizamos e mandamos fazer esse nicho aqui. Ele foi até feito em Celestônia, até para acompanhar aqui a bancada do tanque, né? Que essa horta fica aqui na área de serviço. É importante ficar atento em alguns pontos ao preparar a horta. Os principais fatores de sucesso de uma horta são a luminosidade, o solo, a água e uma rotina de cuidado e observação. Procure uma janela ou uma varanda mais iluminada da sua residência, de preferência que tenha incidência de pelo menos 4 horas de sol. Depois pense no solo, você vai precisar comprar uma terra preparada ou prepará-la em casa. E o adubo, claro, para colocar nos vasos ao longo do ciclo de cultivo. É importante que a parte de baixo dos vasos tenha furinhos para drenar a água. Esse é um dos erros mais comuns, tá? E molhar também em excesso é um dos erros mais comuns. Para nós é uma alegria imensa atender às suas solicitações de reportagens. E caso tenham mais dúvidas sobre o preparo de hortas, podem entrar em contato com a nossa produção, que voltaremos com o assunto aqui no Tribuna Rural. A presença de animais peçonhentos tem sido recorrente aqui no Distrito Federal. E na área rural é onde mais se encontra esses animais que acabam tirando a tranquilidade da população. E como prevenir é sempre o melhor remédio, buscamos orientações de especialistas para evitar acidentes e, caso ocorra, o que fazer. Acompanhe.
Viver e trabalhar na área rural tem muitas vantagens. Uma delas é a paz e a tranquilidade que um sítio ou uma chácara oferece. Mas a calmaria pode acabar quando a pessoa sofre ataque de um animal peçonhento. Mas isso acontece em quais momentos? A maioria dos acidentes com animais peçonhentos, com picadas de cobra na área rural, ocorre principalmente no momento em que o produtor vai fazer uma limpeza de arredores, ou fazer a colheita de cana, de capim de corte, ou mesmo às vezes fazer uma colheita de olericultura, isso pode estar acontecendo. A limpeza de toda a área rural é fundamental para evitar que esse tipo de animal faça do lixo uma moradia. O que o produtor precisa fazer para estar evitando a presença de cobras na propriedade? Ele precisa manter sempre os arredores limpos. Quando ele faz esse tipo de situação de manter sempre os arredores limpos, com o mato baixo, ele está prevenindo a presença de ratos e, consequentemente, a presença de cobras. Em Brasília nós temos muitas ocorrências relacionadas aí com picada de escorpiões e cobras. O que o Corpo de Bombeiros orienta para a comunidade é que não jogue lixo nas imediações, evite acúmulo de restos de construção, concreto, tijolos, porque as baratas elas se alojam nesses locais aí, o escorpião vem atrás desse inseto para se alimentar. Então, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para não serem picadas por uma cobra, um escorpião ou outros animais desse tipo? O que a gente recomenda, é que o produtor use sempre EPI. A maioria desses acidentes ocorre muito na região de joelho e tornozelo e antebraço e mão. Por isso que a gente recomenda o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual que o produtor teria que estar usando. Os EPIs mais indicados para esse tipo de situação é o uso de perneira, bota até o joelho e luvas altas, luvas que chegam até quase no cotovelo. A gente em contato com esse tipo de material pode ser picado, as crianças em especial, por causa da massa corpórea, requerem mais cuidados. E o Corpo de Bombeiros orienta que utilize equipamento de proteção individual, que utilize botas aí na área rural, fazendo a colheita de hortaliças, utilize luvas aí para procurar se proteger aí desses animais peçonhentos, cobras e outros. Alguns procedimentos são importantes para socorrer pessoas que foram picadas por escorpião ou cobra. A primeira situação é afastar a vítima do animal, para que esse animal não dê outra mordida nessa pessoa ou ataque aquela pessoa que está ajudando. E aí nós teremos duas ocorrências. Segunda coisa é colocar aquele membro atingido numa superfície mais elevada do que a pessoa está relaxada ou deitada. E um terceiro ponto é imediatamente deslocar essa pessoa ao hospital mais próximo, seja através do 190 ou 93, ou o próprio ajudante ali colocar no veículo, adotando essas medidas iniciais. Que em caso de ser vítima de um acidente dessa natureza, procure tranquilizar a vítima, procure imobilizá-la, faça com que ela fique no local, entre em contato imediatamente na central 193, nós iremos deslocar uma viatura até o local, essa vítima vai ser atendida, vai ser conduzida para o hospital de referência e que terá o soro anti-escorpiônico, o soro antiofídico para atender esse paciente. Os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem mais exatamente a população que vive em áreas rurais. Então, muito cuidado e sigam as orientações dos especialistas para evitar a presença desses animais nas propriedades. E no próximo bloco você vai conferir a importância da agricultura em tempos de crise, que foi tema da última TR Live. Continue com a gente, voltamos já já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Se
você é pequeno, médio ou grande produtor rural, o Sicoob oferece soluções financeiras completas para você aumentar sua produção agrícola ou pecuária. Linhas de crédito para investimento, custeio, comercialização e industrialização com as melhores taxas e um atendimento próximo e atencioso. Procure uma cooperativa ou acesse sicob.com.br. Crédito Rural do Sicoob. Com a nossa parceria, o produtor rural faz bons negócios. Sicoob, faça parte. Atenção, você que tem um pequeno negócio local. Aqui no Tribuna Rural, você tem um espaço para divulgação dos seus produtos ou serviços. Em troca da divulgação, o anunciante nos repassa donativos que serão doados para uma instituição social. Vamos ver os produtos de hoje do nosso quadro Classificado Social. Braz Amorim Doceria. Deliciosos bolos no pote. Faça já a sua encomenda. Telefone para contato 99432 1828. Saboaria Artesanal. Produtos artesanais como sais de banho, aromatizantes, sabonetes em barra, entre outros produtos. Vale a pena conferir. Telefone para contato 61 98552 1408. Loja Corem. Produtos naturais, sustentáveis e orgânicos. Telefone para contato 61 3347 7725. Desde 1975, ano em que foi inaugurada, a Embrapa Cerrados vem exercendo um papel muito importante para a agricultura. Ao longo desses anos, a empresa pública, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, desenvolveu tecnologias que contribuíram para transformar o cerrado em solo produtivo. Este ano, a Embrapa Cerrados completou 45 anos e, para marcar essa data, foi lançada a Bioaz, mais uma tecnologia desenvolvida pela empresa. Veja só. A Embrapa Cerrados completou 45 anos de existência no mês de julho e, para celebrar o aniversário, foi realizada uma live no canal do YouTube da empresa. A Embrapa Cerrados foi criada para trazer desenvolvimento para o Centro-Oeste com o intuito de desenvolver sistemas ligados ao setor agrícola que sejam viáveis para o Cerrado. A empresa é responsável por grandes pesquisas. A Embrapa Cerrados é uma das 43 unidades de pesquisa da Embrapa e foi criada em 1975 para coordenar as atividades de pesquisas para a agricultura na região. Os principais temas de pesquisas foram o conhecimento dos recursos naturais e seus potenciais de uso, o desenvolvimento de raças de animais e variedades de plantas adaptadas para condições de cerrado e um desenvolvimento de sistema de produção sustentável. O grande desafio hoje da agricultura no Brasil e no Cerrado é de aumentar a produção com sustentabilidade para suprir a crescente demanda por alimentos no mundo. Durante a live, também foi lançada a Bioaz, uma nova tecnologia criada pela Embrapa Cerrados, onde permitirá que os produtores tenham acesso a uma análise biológica completa de seus solos. A tecnologia de bioanálise de solo desenvolvida pela Embrapa consiste na agregação de duas enzimas, a beta-glicosidase e a lisulfatase, às análises de rotina de solos. Hoje, quando o agricultor manda uma amostra de solo para o laboratório, ele conseguia acessar apenas a parte de química e física. Havia uma grande lacuna nessas análises, que era a ausência do componente biológico, e a bioanálise veio exatamente para preencher essa lacuna. Com a bioanálise, o agricultor vai finalmente poder acessar a saúde do seu solo, o funcionamento da maquinaria biológica do seu solo, e, com base nisso, tomar importantes decisões de manejo. Um solo saudável, nossas pesquisas têm mostrado que são solos que sequestram mais carbono, armazenam mais água, emitem menos gases de efeito estufa, têm um maior potencial de ciclagem de nutrientes e biorremediação de pesticidas. Por todas essas razões é que a gente considera a bioanálise o mais novo aliado para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Com a adoção de sistemas de manejo que favorecem a saúde do solo, todos saem ganhando: o agricultor, a sociedade e o meio ambiente. Nós parabenizamos a Embrapa Cerrados pelo aniversário e também pelo excelente serviço que vem prestando ao país. E você pode acessar a live no canal da instituição no YouTube. Acompanhe agora as notícias da semana. O Palácio do Planalto realizou uma cerimônia para o lançamento da 5ª edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, iniciativa que empodera a atuação da mulher no campo. A campanha, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, tem um apoio interministerial e busca reconhecer mulheres exemplos de lideranças rurais. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
e irá oferecer um curso gratuito sobre transporte legal de aves. Totalmente online, a oficina irá instruir os condutores sobre métodos de como garantir o bom comportamento dos animais ao serem transportadas. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram o primeiro sistema orgânico para a produção de manga do Brasil. Dentre os primeiros resultados do experimento está a produtividade em relação ao sistema convencional, de 5 a 10 toneladas por hectare, detectou o estudo. A partir do dia 17 de agosto, o INCRA irá lançar o certificado de cadastro de imóveis rurais referente ao ano de 2020 para proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural. O documento poderá ser emitido pela internet e também pelo aplicativo do Sistema Nacional de Cadastro Rural, disponível nas lojas virtuais. Às terças-feiras, o Tribuna Rural realiza a TR Live, com convidados e temas de interesse do setor do agronegócio e com patrocínio da Smart Ford. Confira os assuntos abordados nessa última semana. A TR Lives, realizada no Instagram do Tribuna Rural da última terça-feira, recebeu o Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no DF, William Barbosa, para falar sobre a importância da agricultura nos tempos atuais. A conversa, conduzida pela editora-chefe do Tribuna Rural, Lídia Costa, tem o patrocínio da Smart Ford. Nós tivemos uma conversa muito agradável, falamos sobre o que está acontecendo na agricultura brasileira hoje, como que a agricultura está impulsionando o desenvolvimento do país e conversamos sobre alguns projetos que estão sendo realizados pelo governo federal para impulsionar o agronegócio no Brasil. Nós conversamos também sobre alguns projetos que estão sendo realizados aqui no Distrito Federal e no entorno, com o objetivo de levar mais autonomia e mais negócios para os produtores rurais, sejam os produtores de grãos, sejam os produtores de orgânicos, agricultura familiar. São projetos que estão sendo implantados em parceria com o governo federal, com o governo do estado e com instituições ligadas ao setor, de modo a desenvolver, a promover o desenvolvimento do agronegócio aqui no Distrito Federal e no entorno. Mas basicamente alguns pontos mais importantes da nossa conversa, que tem tido várias ações e as tratativas estão finalizando aí para a gente poder apresentar para a sociedade, é a questão do mercado do peixe, né, um projeto que iniciou aqui com a SFA, as discussões junto à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Provavelmente esse mês de agosto agora inicia as atividades do mercado do peixe, que vai beneficiar muito a aquicultura, pesca, né, a piscicultura em geral aqui da região do DF e da RID. Um outro projeto interessante é a questão da produção orgânica. A SFA retomou o Comitê de Produção Orgânica do Distrito Federal no início do ano. Esse comitê já está funcionando a todo vapor. E nós estamos organizando agora uma feira orgânica naquele cenário de uma feira segura, drive-thru, com vários parceiros dentro. E um outro ponto que nós estamos trabalhando também é a questão da cadeia do leite, uma cadeia importantíssima para a agricultura familiar, né? Gera muito emprego, muitos postos de trabalho, e que no DF sofreu muito nos últimos anos com a queda da produção, e que nós mapeamos que o grande gargalo do setor é a falta de indústrias, né? Que possam aí produzir alimentos que gerem renda, que tenham valor agregado alto, para a gente poder estimular a produção dos nossos agricultores aqui na questão do leite. Para o Tribuna Rural, divulgar em primeira mão as novidades do segmento agropecuário do DF foi uma oportunidade ímpar. O agro não para e o agro está fazendo diferença no nosso país nesse momento de crise que estamos vivendo. Agradeço muito, né, o retorno que nós tivemos dos telespectadores foi excelente. E a SFA está de portas abertas aí para o Tribuna Rural. Obrigado ao Tribuna pela oportunidade. As TR Lives acontecem todas as terças-feiras, às 17 horas, no Instagram do Tribuna Rural. Se você ainda não segue a gente, não perca mais tempo e comece a seguir agora mesmo. Aproveito para sugerir que ative as notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. Veja os eventos digitais da nossa agenda de hoje. Vai até o dia 7 de agosto o primeiro feirão de agronegócios do Cicobi, uma oportunidade para o produtor ter acesso às condições especiais oferecidas pela cooperativa de crédito. Para acessar, baixe o aplicativo Cicobi Mob. Terça-feira é dia de TR Lives. O convidado da vez é Fernando César Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do DF, que irá falar sobre o tema Sistema FAP-Senar como instrumento de fortalecimento no agro do DF.
Com o patrocínio da Smartford, a live será realizada no dia 4/8, às 17 horas, pelo Instagram do Tribuna Rural. A água é o bem mais valioso do mundo e é sobre ela que nós vamos falar no próximo bloco. Voltamos já já! Quer construir ou reformar seu imóvel? Venha fazer seu orçamento na SST Construtora. Temos um desconto muito especial para o amigo agricultor e produtor rural. SST Construtora. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Coppadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Confira agora a cotação da Ceasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Abacaxi pérola, R$ 3,00. Agrião, R$ 4,00. Abóbora japonesa, R$ 2,25. Alface lisa e crespa, R$ 1,67. Laranja lima, R$ 1,73. O Ministério da Agricultura completou 160 anos no último dia 28 de julho e é por este motivo que a data também celebra o Dia do Agricultor. Em comemoração ao aniversário do Ministério, a ministra Tereza Cristina visitou a Biblioteca Nacional da Agricultura, onde as memórias do setor estão preservadas. Confira! Nós estamos aqui hoje para comemorar os 160 anos do Ministério da Agricultura, que foi criada como Secretaria de Estado dos Negócios de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, há 160 anos. O Ministério da Agricultura é um dos mais antigos ministérios da República. Foi criado por Dom Pedro II e nós vemos aqui, nesta biblioteca, que guarda tesouros ligados à agricultura do Brasil, algumas coisas muito interessantes. Eu estou aqui ao lado de Machado de Assis, que foi um dos funcionários da diretoria de agricultura deste ministério. Temos aqui o contra-cheque dele dos seus proventos. Também Chico Xavier. Chico Xavier teve o seu único emprego no Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo. Dizer que aqui nós temos uma biblioteca enorme, bem cuidada, com todos os livros dos anuais deste ministério, revistas ligadas à agricultura e à pecuária, dizer para vocês da grande importância que esse ministério sempre teve para o Brasil. Depois da biblioteca, onde vimos lá preciosidades, raridades, mostrando a evolução da nossa agricultura, mostrando do arado aos drones que utilizamos hoje em dia, mas também não deixar de ver as pessoas que trabalharam nesse ministério, os muitos que passaram por aqui, deixaram suas contribuições e os que hoje estão aqui, trabalhando e se dedicando à nossa agropecuária. Para mim é um prazer enorme comemorar como ministra da Agricultura os 160 anos desse ministério e dizer para vocês que com toda essa conquista que tivemos no campo, em tecnologia, no aprendizado, no conhecimento, hoje eu posso dizer, o Brasil é uma potência agroambiental. Parabéns, Ministério da Agricultura, pelos seus 160 anos e parabéns aos produtores brasileiros que tanto fazem pelo nosso país. Parabenizamos o Ministério da Agricultura pelo seu aniversário e a ministra Tereza Cristina pelo excelente trabalho que tem desempenhado frente à pasta. A água é o bem indispensável para a humanidade e essencial para a agricultura. Em tempos de chuva é muito fácil se produzir, mas como fazer para continuar produzindo, mesmo em período de seca? Afinal, a produção de alimentos não pode parar. A reportagem que vamos apresentar agora nos fala do legado que aquele difícil período de racionamento que vivemos recentemente nos deixou e como os produtores rurais têm usado este bem tão valioso de forma racional.
Estamos em um dos períodos mais críticos do ano em virtude do clima seco. Nesta época, é comum o nível da água dos reservatórios baixar, colocando diversos setores em alerta. Em 2017, o setor agropecuário teve de unir forças para superar a escassez da água. Vários órgãos do Distrito Federal ligados à questão da segurança hídrica, também atuando de forma conjunta para que toda a agricultura conseguisse passar por aquele período de uma maneira menos sofrida, dando continuidade às suas produções. Mas houve sim uma ação conjunta extremamente importante e diretamente com os produtores e suas organizações. E isso aí foi extremamente fundamental para que esse período fosse passado. Toda aquela situação de crise hídrica fez com que instituições criassem um mapa de áreas irrigadas no DF. O levantamento serve como base para que produtores usem a água de maneira racional. Hoje, no nosso cadastro de outorgas na ADASA, 9.500 registros mais ou menos, e desses quase metade é para uso de irrigação. A gente tem isso tudo muito bem mapeado. Nós acabamos de fazer também o mapa de áreas irrigadas do Distrito Federal, verificando que assim, nós temos 80% dos usos já outorgados, e é importante que esses outros usuários que ainda não têm outorga, que procurem a ADASA para regularizar a sua situação. Em relação ao mapeamento de áreas irrigadas no Distrito Federal, nós acabamos de chegar a um valor de 34 mil hectares, né, mais do que aquilo que a gente esperava, em torno de 15.500 hectares de irrigação por pivô central e os outros métodos aí entre 18 e 19 mil hectares. É uma área grande, é bastante área irrigada em relação à área agrícola do Distrito Federal e, obviamente, em algumas bacias a gente tem que tomar cuidados, porque nós já temos algumas bacias como do Rio Jardim, do Extrema, do Pipiripau e o próprio Descoberto, com conflitos e, obviamente, o uso ali acaba sendo mais restrito, a fiscalização mais intensa e o importante é que a gente tenha todo mundo regularizado para que a gente possa fazer uma boa gestão dos recursos hídricos. E o produtor rural está sempre na vanguarda, de olho nas tecnologias para poder produzir bem, com qualidade e preservando o meio ambiente. As principais medidas, e também com base em orientações técnicas, foram na linha de melhoria do manejo da irrigação, na substituição de equipamentos de irrigação por aqueles que consumiam mais por outros mais poupadores de água. E outra medida importantíssima foi a questão da reservação de água, com a construção de vários reservatórios, para que aquela água pudesse dar continuidade à parte da sua produção. Daquela crise hídrica ficou a experiência e o aprendizado para o produtor fazer o bom uso da água, para não faltar nesse período de seca. Afinal, a água é fonte de vida que ele ajuda a preservar. O produtor está muito mais consciente e essa crise de 2017, ela trouxe assim, muitas lições para todas as pessoas, para a sociedade como um todo. E cada vez mais a importância desse bem tão precioso que é a água passou a ter um olhar diferenciado por parte de toda a sociedade. E no caso dos produtores rurais, a consciência que já era grande aumentou mais ainda. A situação é relativamente boa, nossos reservatórios estão cheios, então nas bacias onde você tem conflito também com uso urbano, a situação está um pouco mais tranquila esse ano, mas nós temos que continuar tomando todos os cuidados e todas as ações necessárias para que a gente use a água de maneira racional. Preservar, evitar desperdícios e adotar medidas que ajudam a economizar são fundamentais para que possamos ter acesso à água e também a alimentos pela vida inteira. E o Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje vai para a dona Maria José, que todos os domingos está aí ligadinha no Tribuna Rural e gosta demais das nossas reportagens sobre horta. E olha, ela tem colocado em prática, viu? Quem sabe a gente até mostra a horta da dona Maria aqui em nosso programa. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!
Tribuna Rural. Oferecimento: Cicobi Planalto Central.